Lei 8080 de 1990. Ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Título 1. Das disposições gerais. Artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. O artigo 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Título 2 do Sistema Único de Saúde, disposição preliminar. Artigo 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. Parágrafo 2º. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, SUS, em caráter complementar. Capítulo 1. Dos objetivos e atribuições. São objetivos do Sistema Único de Saúde, SUS: a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Vamos ler. Parágrafo 1º do artigo 2º. O artigo 2º. Vamos lá. Vamos tentar ir fechando o artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vamos lá. Então, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 2. A participação na formulação da política e na execução de ações e serviços. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. A ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Vigilância nutricional e a orientação alimentar. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. O incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. A formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Entende-se por vigilância sanitária. Muito importante agora, tu que chegou até aqui, vamos lá. Aqui vai sair o conceito agora de vigilância sanitária. Vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacione com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com saúde. Agora, conceito de vigilância epidemiológica. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Agora vem o conceito de saúde do trabalhador. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho, participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde SUS em estudos, pesquisa, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho, participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais, e
a garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. Capítulo 2 dos princípios e diretrizes. Artigo 7º. As ações de serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. 1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Participação da comunidade. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. E organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a Lei 12.845, de 1º de agosto de 2013. Bom, se está chegando até aqui, está achando, é difícil, é muita lei para decorar. Bom, a gente só vai conseguir, se cair uma questão na prova, tu não te assustar, se tu não tiver surpresa do que está ali. Então, a primeira leitura é muito importante. Tô lendo, daqui a pouquinho, olha, não ficou claro, escuta de novo esse áudio, lê a lei, faz esse estudo com a folha, com a lei do lado para te poder ali te ajudar. Não para, tenta baixar o celular, tenta sair da televisão, foca nisso, deita na cama para dormir, escuta um pouco desse áudio, foca nisso aqui. Se fosse fácil estudar, se fosse fácil aprender essa lei, se fosse fácil se habituar, era muito mais difícil passar em concurso, né? Porque se é fácil para todo mundo, então tu vai ter que ter um alto índice de acerto. Então, que bom que não é tão fácil, que é muito chato, que só os que querem de verdade vão conseguir chegar e acertar as questões lá, porque vão ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes essa lei. Mas vamos lá, capítulo 3, vamos continuar? Capítulo 3 da organização, da direção e da gestão. As ações de serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Cai muito. Essa aqui eles gostam muito de colocar, hein? Artigo 8º, bom, aí tá marcadinho. Alguma questão de concurso vai ter aí para ti. Vamos ler ele de novo então. As ações de serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. A direção do Sistema Único de Saúde é única, de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos estados e do Distrito Federal,
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Artigo 10º. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades: alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Artigo 14-A. As comissões intergestores, bipartite e tripartite são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Atenção aqui que também gosta de cair. Vamos ler de novo. Artigo 14-A. As comissões intergestores, bipartite e tripartite são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. A atuação das comissões intergestores, bipartite e tripartite terá por objetivo decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. Cada município tem que aprovar o seu plano de saúde, tá? E essas comissões, tanto a tripartite quanto a bipartite, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. São momentos em que os municípios se reúnem para discutir ali como está a saúde, planejar como melhorar e acordar, pactuar ali serviços entre si. Definir, vamos lá então que a gente está aqui, né? A atuação das comissões terá como objetivo definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. O CONAS e o CONASENS receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual
para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculado institucionalmente ao CONASCENS na forma que dispuserem seus estatutos. Peço que tu tenha muita atenção, anota aí para te fazer essa busca, tá? Para nós continuar a lei aqui. Busca aí qual a função do CONASCENS, do CONAS, e aí essas comissões intergestores. Dá uma estudadinha sobre ela, sobre a bipartite, a tripartite e a CIR, CIR, tá? Vai te ajudar bastante a tu entender. Tem uma aula aí no meu canal sobre eles, tá? Vamos lá, capítulo 4, da competência e das atribuições. Então, as atribuições comum a quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Agora vamos falar qual é a atribuição de cada um. Umas que são comuns, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Depois nós vamos falando atribuições de cada um deles. As comuns são definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde, a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, organização e coordenação do sistema de informação de saúde, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custo que caracterizam a assistência à saúde, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador, participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente, elaboração e atualização periódica do plano de saúde, participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde, elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde de conformidade com o plano de saúde, elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública, realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde autorizadas pelo Senado Federal, para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada a justa indenização, implementar o Sistema Nacional de Sangue, componentes e derivados, propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente, elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, promover a articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde, promover a articulação da política e dos planos de saúde, realizar pesquisas e estudos na área de saúde, definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária, fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Seção 2 da competência. A Direção Nacional do Sistema Único de Saúde compete 1. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 2. Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativa às condições e aos ambientes de trabalho. 3. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Participar da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes que tenham repercussão na saúde humana. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteira, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. Promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde. Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios dos serviços e ações de saúde, respectivamente de abrangência estadual e municipal. Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais. Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde ou que represente risco de disseminação nacional. Em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para a remessa de patrimônio genético ao exterior na forma do regulamento. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de que trata o parágrafo 2º deste artigo, serão repartidos nos termos da Lei 13.123, de 20 de maio de 2015. Artigo 17. A direção estadual do Sistema Único de Saúde compete promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador. Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho. Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. Formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteira. Acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. Artigo 18. A direção municipal do Sistema de Saúde compete
planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde em articulação com a sua direção estadual. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Executar os serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador. Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las. Formar consórcios administrativos intermunicipais, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros, colaborar com a União e os estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Observado o disposto no artigo 26 desta lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Artigo 19. Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos estados e aos municípios. Vamos lá, foco, vamos continuar. Tá difícil? Já falei, né? Já falei, quanto mais difícil estudar, melhor. Se fosse fácil estudar, era difícil passar na prova. Se passar, tu passa, mas o importante para nós não é passar, é ser nomeado, é ficar lá em cima. Tu vai passar em 30 concursos enquanto tu foi nomeado. O negócio é tu ser o melhor. Está lá no bolo de cima. Capítulo 5 do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. As ações e serviços de saúde voltadas para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nessa lei. É instituído um subsistema de atenção à saúde indígena, componente do Sistema Único de Saúde, criado e definido por esta lei e pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 90, com o qual funcionará em perfeita integração. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei, com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. Os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. A União instituirá mecanismos de financiamento específico para os estados, o Distrito Federal e os municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Em situações emergenciais e de calamidade pública, a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas, que é D6, ao subsistema de atenção à saúde indígena. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas, e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. O subsistema que trata o caput desse artigo terá como base os distritos sanitários especiais indígenas. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena.
O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS, nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminação. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com as suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. Capítulo 6 do Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar. São estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, inclui-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. Capítulo 7 do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. O acompanhante que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos que trata este artigo constarão no regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manter em local visível de suas dependências aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo. Capítulo 8 da Assistência Terapêutica e da Incorporação de Tecnologia em Saúde. A assistência terapêutica integral, a que se refere à linha D do inciso 1 do artigo 6º, consiste em dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou agravo à saúde, a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no artigo 19p. Oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Para os efeitos no disposto do artigo 19m, são adotadas as seguintes definições: produtos de interesse para a saúde, órtese, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado, como os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Artigo 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos que trata o caput desse artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança e efetividade, e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde que trata o protocolo. Artigo 19p. Na falta de um protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: primeiro, com a base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta lei e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na comissão intergestores tripartite.
2. No âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite. No âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Artigo 19 que a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Parágrafo 2º. O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS levará em consideração necessariamente as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso. A avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. As metodologias empregadas na avaliação econômica, que se refere ao inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive em relação aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros critérios. Artigo 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o artigo 19-Q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo a ser concluído em prazo não superior a 180 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 dias corrido, quando as circunstâncias exigirem. Parágrafo 1º. O processo que trata o caput desse artigo observará, no que couber, o disposto na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, e as seguintes determinações especiais. A apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de produtos na forma do regulamento, com informações necessárias para o atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 19-Q. Realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Realização de audiência pública antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. Distribuição aleatória, respeitadas a especialização e a competência técnica requeridas para análise da matéria. E publicidade dos atos processuais. Artigo 19-T. São vedados em todas as esferas de gestão do SUS o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico, experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamento e produto nacional ou importado sem registro na Anvisa. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto nesse artigo: medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro da Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Medicamento e produto recomendados pela Conitec e adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais para o uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Artigo 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos que trata esse capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. Título 3 dos Serviços Privados de Assistência à Saúde,
capítulo 1. Vamos lá, gente, vamos focar. Vamos lá. Cansou um pouquinho? Toma uma água, mas não para. Tá com teu caderno aí do lado, tá anotando tuas dúvidas. Vamos lá, gente, vamos focar. Artigo 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para o seu funcionamento. Artigo 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos: doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 2. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada e ações e pesquisas de planejamento familiar. 3. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social e demais casos previstos em legislação específicas. Capítulo 2. Da participação complementar. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito às normas de direito público. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1º. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste de pagamento da remuneração aludida nesse artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Parágrafo 2º. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Título 4 dos Recursos Humanos. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde só poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargo ou função de chefia, direção ou assessoramento. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional, instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Título 5 do financiamento dos recursos. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social,
tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Ao Sistema Único de Saúde caberá metade da receita de que trata o inciso 1 deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Parágrafo 2º. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estado, Distrito Federal, município e, em particular, do Sistema Financeiro de Habitação, SFH. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Capítulo 2 da gestão financeira. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentada sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar medidas previstas em lei. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estado, Distrito Federal e município, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população a ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais, previsão do plano quinquenal de investimento da rede, ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Nos casos de estados, municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nessa lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Capítulo 3 do Planejamento e do Orçamento. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde será ascendente do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, do Estado, do Distrito Federal e da União. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Artigo 38.
não será permitida a destinação de subvenção e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Das disposições finais e transitórias, a cessão de uso dos imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. Os imóveis que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde ou, eventualmente, pelo estadual em cuja circunscrição administrativa se encontre mediante simples termo de recebimento. O acesso ao serviço de informática e base de dados mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médicos hospitalares. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, permanecerão como referencial de prestação de serviço, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. A gratuidade das ações de serviço de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Artigo 45. O serviço de saúde dos hospitais universitários de ensino integra-se ao Sistema Único de Saúde mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde, conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. O Sistema Único de Saúde estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa ao serviço de saúde do Estado, Distrito Federal e município e às empresas nacionais. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde, organizará, no prazo de 2 anos, um Sistema Nacional de Informações em Saúde integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Os convênios entre União, os estados e os municípios celebrados para a implantação dos sistemas unificados e descentralizados da saúde ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou renda públicas a utilização de recursos financeiros do SUS em finalidade diversa dessa lei. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem, e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 55. São revogadas a Lei 2.312 de 54, a Lei nº 6.229 de 75 e demais disposições em contrário. Brasília, 19 de setembro de 90. Fernando Collor é o presidente que assina.